Pastor Otávio, com certeza falará alguma coisa, depois irá orar pela vida do pastor Luiz Carlos e nos trará a palavra desta noite. O Senhor assim continue nos abençoando em nome de Jesus. Se eu fosse cair aí, o meu pastor ia me levantar. Mas não consegui, não vou cair não, meu Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós, nessa noite, estamos felizes. Felizes em termos. Em outro, a gente fica assim, pensativo. Onde está? Mas você está aqui. Eu quero contar com você que está aqui. Né? Nossos irmãos queridos do nosso setor aqui foram convidados. Né? Não estão, amém. O pastor João Marcos está aí. Ontem ainda falava com o pastor Jorge, ali de Guaiçara. Ele disse que ia falar com a igreja ontem, mas a filha dele ficou doente e teve que voltar. Então, irmãos, quando nós mandamos uma carta, nós não mandamos para falar no dia, a gente manda com antecedência. E todos os nossos irmãos receberam. Não estão, não sei porquê. Porque é obediente, em termos alguns é obediente demais. Mas eu fico feliz com você que está aqui. Eu agradeço a Deus por você que está aqui. Palavras nessa noite abençoadora do nosso querido irmão evangelista Nelson. E nós, irmãos, aí eu não vou, e nem tem aquele louvor, eu não vou calar meus lábios. Eu quero sempre profetizar que ainda há da parte de Deus nesse lugar. E eu sempre falei com Deus e promessa dele sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa igreja. Eu não vou partir antes de ver o sonho de Deus sendo concretizado neste lugar. Porque o prazer de Deus, eu tenho certeza, e o meu, é de ver essa casa cheia. De bênçãos está cheia, mas de pessoas está faltando alguns. Bastante, né? Alguns bastante. Dá para entender essa, pastor? Alguns bastante. Então tá bom. O senhor é o meu superintendente. Eu tenho que fazer essa pergunta para depois eu não levar chicotada. Tem um amigo, irmãos. Esse é uma bênção que Deus tem nos dado. Meu pastor superintendente. Fiz o convite. E ele não teve bem essa semana, né, pastor? Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. E ele falou: não, mas eu vou estar ali. E eu contava com mais irmãos. Sinceramente, eu contava. Mas não é por quantidade, pastor. Não é? Lá no campo de futebol tem milhares de pessoas, mas não estão voltados para o que nós estamos voltados nesta noite. Não estão com o coração voltado como nós estamos voltados esta noite, neste lugar. Eu quero dizer que Deus ele é bom. E eu quero agradecer a Ele. Quero agradecer ao meu pastor superintendente, a esposa dele que o acompanha, né? Nosso pastor, não é pastor ainda, né? Está quase, né? Presbítero Valmir, os irmãos lá de Pirajuí, o João Marco, com a sua família está aqui. E assim, irmão, você está aqui, pastor Elaine, que está aqui conosco. Deus abençoe a cada um, os irmãos que estão aqui. Irmãos, vamos honrar a nossa cruz e seguirmos junto com Jesus, para nós chegarmos ao porto seguro. Eu não quero falar muito não, eu já quero chamar meu pastor aqui, nós vamos orar, ele vai transmitir aquilo que Deus já tem para os nossos corações, nesta noite, aos nossos corações. Levante a sua mão para cá. Deus, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, o meu ungido. E eu sei, meu Deus, que coisas vindo da parte do Senhor já veio sobre o coração do teu filho. E agora, Pai, resta, Senhor, Ele transmitir aos nossos corações, para nós sairmos daqui regozijando de prazer por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Usa, Senhor, com poder, graça e virtude, como sempre o Senhor já usou, e continuará usando para a glória do teu nome. Que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém.
Queridos irmãos, a paz seja convosco. Amém. Completando 47 anos, esta igreja glorifica ao Senhor nesta noite. E o Senhor Jesus é aquele que colhe a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele já tem feito por nós. Graças a Deus por isso. Aleluia. Eu quero parabenizar a amada igreja por completar esses 47 anos de existência. Glória a Deus. Parabéns aí, como nosso irmão evangelista Nelson disse, alguns, ou melhor, todos puderam fazer alguma coisa durante esse tempo, serviram a Deus aqui neste lugar. Aleluia. E que se você tem orado a Deus pela igreja, se você tem orado a Deus pelos obreiros, se você tem orado a Deus pela vida do pastor, pela sua família, continue orando cada vez mais. Os desafios nunca vão terminar, mas é enfrentando os desafios que a igreja chega aqui para completar 47 anos de existência. Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, pastor Otávio, por completar esses 47 anos aqui, junto com esses irmãos, e glorificar a Deus juntamente com eles. Então, só da sua parte, são praticamente 27 anos, né? 27 anos aqui juntamente com esses irmãos. Então, glórias a Deus por isso. Que Deus continue concedendo sabedoria, graça, sustentação e mantereza para vocês estarem juntos aqui com essa irmandade, servindo ao Senhor de todo o vosso coração. Uma alegria poder ver os nossos obreiros, poder ver o Valmir, a Lisandre, o João Marcos, também a sua família, poder ver e rever todos os nossos amados irmãos aqui. Que alegria podermos contemplar o vosso rosto. Eu desde já peço perdão aí pelo atraso, né? Sabia que o culto era 7h30, mas nós tivemos muitas atividades lá hoje. O seminário da Miribrac, que terminou às quase 4h30 da tarde, e nós tivemos ali um período da manhã e da tarde muito abençoado, onde estivemos nos preocupando ali, juntamente com algumas pessoas que estiveram ministrando para nós, das nossas crianças, dos adolescentes, e nos preparando para continuarmos pregando o Evangelho genuíno que é contido na palavra de Deus. Graças a Deus por isso. E também tendo em casa alguns familiares que vieram nos visitar, e complica um pouco mais para a gente poder se mobilizar e sair antecipadamente. Mas, né, viemos aí com graças de Deus, chegamos aqui abençoados pelas mãos do Senhor. Amém? Nesses 47 anos de existência desta igreja, nós não queremos falar a respeito de mais ninguém a não ser o dono da igreja. O dono da igreja. O dono da igreja é o mestre por excelência, é aquele que foi enviado como o unigênito Filho de Deus, o único do gênero, para que pudesse vir até nós, o Deus que se fez homem e morrer em nosso lugar, sem nenhum pecado, embora tendo passado pelas aflições que todos nós passamos, mas ele foi até a cruz, e lá ele foi morto, crucificado, e derramou ali o seu sangue, a sua vida, e pôde expirar, e ali ele dizendo: está consumado. E por causa da sua obra redentora é que nós hoje somos igreja de Jesus Cristo. Em pleno século 21 podemos olhar para as palavras contidas neste livro sagrado e podemos ver que ela se cumpre a cada dia, literalmente. E nós,
como igreja, somos os portadores dessa palavra de bênção e vitória para a sociedade que nós pertencemos em nossos dias. Por isso, irmãos, como eu costumo falar aos nossos líderes ali em Marília, já também lembrando que muitos irmãos mandaram a saudação à igreja, sabendo que nós estaríamos aqui, saudação para o pastor, também parabenizando a igreja aqui pelos 47 anos. Então, o que nós transmitimos aos nossos irmãos ali é que nunca o ministério que exercemos, mesmo sendo chamados pelo Senhor para exercer uma causa pela qual nós trabalhamos e defendemos dentro da igreja, sendo um líder de departamento, sendo um missionário, sendo o que quer que sejamos, nunca a causa é maior do que o dono dela. O dono da causa é Jesus Cristo, aquele que nos conduz à causa, e é aquele que nos capacita para nós vivermos como igreja. E se não for ao Senhor, nós não teríamos chegado aqui, igreja de Lins, para completar 47 anos. Mas Deus é o Senhor da igreja. O Senhor, Ele conhece a sua igreja. Então, irmãos, nas palavras de João, no seu evangelho, no evangelho de Jesus Cristo, ele escreve no capítulo 1, não precisamos abrir, não será esse o texto principal, mas ele abre aqui no evangelho de João, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele diz que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia. Quem era este? Quem era este que é o Verbo? Quem era este, irmãos, que por meio dele, por intermédio dele, nada do que foi feito se fez? Quem era este que era a luz dos homens? Era Jesus. Era de Jesus que João estava dizendo. E ele prossegue dizendo que as trevas não prevaleceriam contra essa luz, porque a vida e a luz estavam na pessoa de Jesus Cristo, que ele aponta. E ele prossegue dizendo, ele veio, e no versículo 11, capítulo 1 de João, ele descreve da seguinte forma: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Ou seja, todos aqueles que crerem e aqueles que receberem ele em sua vida. Aleluia. E ele vai terminando, vai prosseguindo, dizendo, irmãos, que tudo isso não foi por vontade dos homens que aconteceu, mas por vontade de Deus. E eu tenho certeza que você crê, que você está aqui, que você participa da igreja do Senhor por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Nada do que foi feito se fez sem a vontade de Deus. Nada mesmo. E ele continua dizendo no versículo 14, para a gente encerrar essa introdução aqui. E ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do
você pode lembrar aí, antes, como o presbítero Nilton estava dizendo aqui hoje, antes de você conhecer esta graça de Jesus, como era a sua vida, é uma vida sem graça. Mas quando a graça chegou, tudo se fez graça. E hoje a graça continua manifestada a todos os homens. Aleluia. Porque não é pelas nossas obras, não é pelas nossas afirmações, mas sim pela iniciativa de Deus. E aí o apóstolo Paulo lembra disso em Romanos 8, versículo 31 e 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele, sendo Deus, não poupou o seu único filho, mas antes o entregou para que morresse em nosso lugar, como também Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Aleluia. Você tem necessidade? Tem, eu também tenho. Você também tem dificuldade? Tem, eu também tenho. Nós temos limites? Temos. Como é difícil vencer os nossos próprios limites. Mas esse Senhor que nós cremos e podemos anunciar como Senhor da igreja, Ele não está preso a limites. Ele não está preso a dores, porque Ele suportou a pior de todas as dores. Foi transpassado naquela cruz, depois de ser chicoteado, depois de ser cuspido, depois de levar uma coroa de espinho. Ele foi transpassado do seu lado, mas ainda mesmo assim Ele olha e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Aleluia. E nós, como igreja do Senhor Jesus, em pleno século 21, precisamos olhar com o olhar de Cristo, esse que veio cheio de graça, cheio de verdade, anunciando a glória de Deus entre os homens. Aleluia. Ele continua operando uma obra gloriosa no meio da humanidade. Aleluia. E essa obra gloriosa Ele opera fazendo você, fazendo eu, fazendo nós, fazendo a igreja dele na face desta terra, como instrumento valoroso nas suas mãos, sendo usados pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, de forma que a obra que um dia começou por meio de Jesus Cristo, ela até hoje nunca parou. Em 47 anos nós podemos fazer uma análise, porque também fiz isso na nossa igreja este ano. Completamos 49 anos no mês de julho, e também fiz esta análise. Quantos que pararam? Quantos que deixaram de olhar para Jesus? Quantos que olharam mais para mim, mais para o outro irmão, e deixou de olhar para Jesus? Mas mesmo assim, a obra dele continua eficaz. Aleluia. Nós temos a oportunidade de ver uma vez ou outra alguém lá se prostrando diante dele em lágrimas e dizendo: eu decido receber Jesus na minha vida. E a partir daquele momento, o Espírito Santo começa a fazer uma obra gloriosa naquele coração. E aquele coração que só olhava para si mesmo, olhava para os seus benefícios, olhava para as suas emoções, passa agora a abrir os seus lábios e dizer: bendito, glorificado, honrado, magnífico, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Muitos irmãos, por não perseverarem, perdem-se no meio do caminho, mas o Senhor não fechou a porta da graça, ela continua aberta para receber todos quantos quiserem. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele mesmo diz isso, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aleluia. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Capítulo 11.
Romanos capítulo 11, versículo de número 33 até o 36. Olhe com os olhos da fé para esses versículos. Aleluia. Olhe pensando na tua caminhada com Jesus. Eu não sei quantos anos faz que o Senhor te alcançou. Ao lermos esses versículos, lembre da tua história, lembre da tua trajetória, lembre da trajetória desta igreja, e observemos o que diz a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Um Deus que não tem limites, um Deus que não se limita à minha dor, ao meu sofrimento, à angústia da minha alma, às impossibilidades de mudar meus familiares, um Deus que não se limita a 47 anos de existência de uma igreja, mas que Ele olha para uma cidade toda, que Ele olha para um país todo, que Ele olha para este universo e tem Ele na palma da sua mão. Aleluia. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo 36. Não deixando de deixar o nosso olhar para esse Deus profundo em riqueza. Não é a riqueza de dólar, de reais. Não. Você já entendeu qual é a riqueza? A riqueza divina. Vamos olhar pensando numa sabedoria que também não se limita. Porque nós, irmãos, nós nos limitamos a saber e pensamos assim: eu conheço bem a Bíblia, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Mas Deus vai muito além. Ele sabe como viver o conhecimento, e isso que é sabedoria. E Ele tem profundidade na sabedoria. O que mais que a gente ainda pode ver? A forma com que Ele executa a justiça. Nós olhamos para a nossa sociedade hoje e nós exclamamos assim: meu Deus, quanta podridão, quanta corrupção nesse país. Nós podemos olhar para um irmão ou outro e dizer: meu Deus, quanta fraqueza, não consegue permanecer na igreja. Conhece tanto a palavra, mas não consegue enfrentar alguém que fala mal dele. Não consegue enfrentar alguém que despreza. Não consegue passar pelo sentimento de rejeição. E o Senhor diz para nós hoje aqui que Ele tem grandeza em cima de tudo isso. Os nossos sentimentos nos traem, os nossos sentimentos fazem a gente paralisar na caminhada. Os nossos sentimentos fazem paralisar casamento, ministérios, pastores, igreja.
Não, ninguém de nós temos nada para dar para Deus. Ele, em sua soberania, Ele nos proporcionou tudo. Tudo. Ele nos deu tudo. E hoje nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu não quero cantar restitua tudo que é meu, porque isso é muito egocêntrico. Só quero o que é meu. Senhor, não. Senhor, eu quero que o Senhor age. Vem agir mais na minha vida, para que eu até abra mão daquilo que é meu. O que é que João Batista anunciava? Cresça Ele e que eu diminua. Cresça Ele e eu diminua. Quando Cristo crescer ainda mais na nossa vida, quando Cristo crescer no nosso ministério, quando Cristo crescer em meio à nossa comunhão, nós poderemos continuar vendo muitas vidas transformadas para a glória do Senhor. Apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos a uma igreja que servia a Jesus em Roma. Esta igreja provavelmente havia se formado no dia de Pentecostes, onde muitas pessoas estavam reunidas em Jerusalém, naquele dia em que caiu como línguas de fogo sobre aquele povo, e eles falavam em outras línguas. Eles falavam na língua de outros povos, e eles falavam a língua dos anjos. Provavelmente havia ali muitos judeus e também romanos que vieram, estavam na cidade aquele dia e participaram e viram, pelo menos contemplaram aquilo e foram tocados por aquele momento do Pentecoste. A igreja então não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo tinha um desejo de ir para a Espanha. Como ele já sabia da igreja de Roma, ele muito se alegrou, porque ele era o apóstolo dos gentios. Mas lá não tinha só gentios, lá também tinham judeus. Os judeus haviam se espalhado no tempo da perseguição. E o apóstolo escreve a sua carta. Se vocês lerem lá no capítulo 15, 16, ele vai falar da sua ida para a Espanha, ele vai falar do desejo dele. Mas antes de mais nada, ele assevera, escrevendo aqueles irmãos, para que aquela igreja estivesse firmada no Evangelho da graça de Deus. No capítulo 1, versículo 16 e 17, ele vai dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Homens e mulheres de Deus que estão aqui nesta noite, que fazem parte dessa história, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Não é poder meu, não é poder do pastor Otávio, não é poder do Brasil para Cristo, é poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a igreja. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o apóstolo mostra ali na abertura que ele sabia em quem tinha crido. E ele vai dizendo àqueles irmãos que diante de todas as fraquezas humanas e diante de todas as propostas de salvação, o Evangelho era a única proposta que se podia crer, embora muitos se envergonhassem. E ele vai dizendo que o justo viverá pela fé. E ele vai escrevendo mais. Chega no capítulo 3, ele diz assim: todos estavam mortos em seus delitos e pecados, destituídos da glória de Deus, mas Deus enviou o seu Filho. Aleluia. Aleluia.
Lá para frente nós vamos ouvir, vendo que ele diz: e agora justificados pela fé temos paz com Deus. Ele vai dizendo que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já morreu a seu tempo por nós. E convida a todos aqueles que quiserem vir, vem, porque o sangue dele já foi vertido. Ele já fez. Quando nós chegamos no capítulo 8, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 8 segue adiante, ele vai dizendo: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A morte, a perseguição, a falta disso, falta daquilo. E aí ele vai dizendo: o que é que pode nos separar do amor de Deus? Ele diz: nada, 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 nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então, irmãos, nós temos a oportunidade de permanecer em Jesus. E permanecendo em Jesus, nós podemos olhar para esse versículo e ver a soberania de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O que o apóstolo Paulo está fazendo menção aqui para a igreja, e traz para nós esta mensagem nesta noite. O que ele quer dizer para nós da soberania de Deus? Em que, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Primeiro, quando ele diz que dele, porque dele, ele está dizendo: tudo começou com ele. Quando ele está dizendo por meio dele, ele está dizendo: quem dá as condições é ele. Quando ele diz que por meio dele e para ele, ele está dizendo: todo o propósito foi ele que nos entregou para que nós vivêssemos. Eu posso olhar hoje para esses 47 anos e posso dizer, pastor Otávio, Deus, na sua origem, foi que começou esse trabalho aqui. Os olhos dele sempre esteve sobre esse lugar. Mesmo numa tarde quente e chuvosa, onde se colocava a pedra fundamental, para que hoje estivesse aqui este templo levantado para a glorificação de Deus. A origem é dele. Se você olhar hoje para você que talvez não estava aqui aquele dia, e você tinha uma natureza carnal, pecaminosa, onde estávamos aquele tempo, poderíamos perguntar. Você olha para você hoje e você diz: eu tenho a natureza de Deus. Ele me limpou dos meus pecados, ele me purificou, e eu estava lá igual aqueles que estavam lá em Romanos 3, 23. Não havia ninguém, nem um justo sequer, todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas hoje eu tenho a natureza de Deus. E aí, quando eu olho para o que o Senhor fez na minha vida, eu vejo que isso é fruto da sua soberana vontade. A soberana vontade de Deus deseja atuar sobre a igreja. Nós não podemos ser empecilhos para a soberana vontade de Deus atuar. Claro que tudo tem que ter ordem e decência, mas não será como nós queremos. Eu lembro de tantas pessoas que na minha caminhada, que ainda é pequena, perto do pastor Otávio, que me disseram assim: mas pastor, o senhor só faz o que o senhor quer. Aí dá vontade, né, irmão? Se a gente é um pouco menino, dá vontade de dizer assim: então toma a chave da igreja, senta aqui no meu lugar para ver se eu estou fazendo o que eu quero. Dá vontade, não dá, pastor? Dá vontade, mas como a gente não é menino, a gente sabe que Deus nos chamou e a causa é dele, a gente não vai ficar fazendo meninice.
Porque o apóstolo Paulo também disse: quando eu era menino, eu falava como menino, sentava como menino, andava como menino, mas agora eu cresci. Não é verdade? Menino anda curioso, tem várias fases, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, pai? Por que tio? Por que vô? Não é assim? Passa a fase do porquê. Quando chega num determinado momento, só quer fazer o que eles querem. Ainda não tem formada a sua maturidade. Então ele acha que os outros mais velhos já passaram do tempo. Não é assim? Acha que a gente já não sabe mais nada. Está tudo velho, está tudo passado, sabe? Não. Nós fazemos parte de uma história. E a história desta igreja tem 47 anos, onde o Espírito Santo tem andado com você, mesmo que chegou depois aqui. É o mesmo Espírito de Deus. Por isso, é a vontade soberana dele agindo em nós. Antes de nós crermos em Jesus, recebermos ele como Salvador, nós estávamos, segundo escreve aqui, Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque hoje nós somos feituras sua. Está falando de Deus, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós andássemos nela. Então a origem é Deus. Aí eu falo assim: mas olha, eu tenho tantos anos de crente, por isso que eu sou bonzinho, tá vendo? Eu cumprimento todo mundo, eu não sinto raiva da irmã, do irmão, para falar mal de mim, eu sou bonzinho. Se eu não tivesse Jesus e o Espírito Santo na minha vida, talvez eu seria um fofoqueiro da minha cidade, do meu bairro, da minha família. Eu haveria de ser um homem que criaria problema para todo mundo. Mas se hoje eu sou alguém da presença de Deus, é porque Ele é a origem da minha história. Aleluia! Ele é a origem da história da igreja. Ele já preparou estas obras para que nós andássemos nela. Não devemos ter nenhum orgulho nisso. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, João 3, o homem vai de noite ter com Jesus. E ele chega lá, todo religioso, e diz assim: ó mestre, ó mestre, nós reconhecemos a tua autoridade, porque se não fosse o Senhor vindo de Deus, como poderia fazer tantos milagres e estar realizando uma obra como estás? E aí o Senhor Jesus faz umas perguntas, ou melhor, faz umas colocações para ele, e diz assim para ele: então, quem não nascer de novo, olha irmãos, quando a gente vai falar para o Senhor, toma cuidado, às vezes você vai falar na oração umas coisinhas para Deus, querer elogiar Ele demais. É melhor a gente dizer que cresça Ele, diminua eu. Senhor, aqui está um pobre pecador, fraco, que enfrenta as adversidades e não sabe como sair delas muitas vezes, que tem muitos pensamentos que não deveria ter. Senhor, está aqui, sou eu este. Às vezes nós precisamos mudar. Mas o Nicodemo chega lá, é o chefe da sinagoga, dá a volta no muro e entra na casa lá onde estava o mestre. Mestre, sabemos, reconhecemos que o Senhor é uma autoridade, porque esse poder só pode vir de Deus. Irmãos, com Jesus ele não se comove com essas coisinhas não. Ele já é, sabe de quando? Do princípio, quando Deus criou todas as coisas, quando essa terra era sem forma e vazia. Aí a gente acha que de repente, né? E lá em Marília vamos completar 50 anos, 50 anos de igreja. Jesus já existe há muito tempo. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele é Deus. Aí Jesus vê a afirmação de Nicodemos e diz assim: Nicodemos, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Aí dá um nó na cabeça do homem, porque o religioso é assim, irmãos. Se mexeu no que ele acha, no que ele pensa, acabou, ele se perde.
Ele fala, heresia? Já não é mais mestre não, esse negócio, o que é isso? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, aquele negócio, ficou doido o negócio. Aí Jesus disse para ele assim, o que é nascido da carne é carne, Nicodemus, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem uma diferença muito grande. Jesus, como nós lemos lá em João 1, antes de nós iniciarmos aqui, fala o quê? Que ele veio não nascido da vontade da carne, mas da vontade de Deus. A origem, o início de tudo começa nele. Por isso que nós dizemos, porque dele são todas as coisas. A origem é ele. O segundo, por meio dele. Ou seja, se eu faço alguma coisa, se eu tenho uma atividade, essa atividade já nasceu no coração de Deus faz tempo. Eu não sei se eu já contei aqui para os irmãos, mas quando eu nasci em 1963, minha mãe, meu pai, meus avós foram me levar para ser batizado, claro, na igreja romana. E naquela época, quando o padre batizou ali, jogou água, aquela coisa toda, ele olhou para minha mãe e para minha avó e disse assim, espantado, esse menino vai ser um pastor? A minha avó, aquela italiana, só faltou falar, seu padre? Ele já olhou, já percebeu e disse, não senhora, talvez um padre, né? Talvez. Deus já sabe, irmãos, onde vai colocar a gente. Que orgulho eu preciso ter disso? Nenhum. A atividade é dele, é soberana dele. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Aí às vezes a gente depois entra num casamento e diz, agora eu sou o marido, quem manda aqui eu sou cabeça. Nós mudamos a postura. Nós mudamos. A Bíblia diz em Efésios 5, no versículo 22 em diante, que o homem deve amar a sua esposa. Essa outra passagem é tudo para nós, hein, homens? E assim como Cristo se entregou em prol da igreja, nós também devemos entregar em prol da esposa. E ela ele se sacrificou para se apresentar a ela. É desfazer daquilo que a gente tem com o ego e entender que a atividade é de Deus. Nós queremos comandar o casamento. O casamento não fui eu que inventei casar com a Rita. Deus inventou o casamento lá no início do Éden. O que os homens fazem hoje é deturpar o casamento. O que os homens fazem hoje é deturpar o nascimento dos filhos, interromper uma gravidez e daí por diante. Mas a atividade soberana de Deus, aleluia, vem dele, é por meio dele. 1 Pedro 4, versículo 11 orienta-nos assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. É por ele, é nele, é por meio dele. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Conhecer aquilo que é do Espírito precisa ter discernimento espiritual. E quem é que tem discernimento espiritual? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Aí eu digo assim, não, Espírito Santo, eu posso querer e posso não querer o Senhor. Posso. Mas quando eu quero, é Ele que governa a minha vida. Aí muda. Às vezes nós vemos tantos irmãos
e tantas igrejas, por que não dizer, que eles querem comandar o Espírito Santo. O que ele deve fazer no culto hoje? Espírito Santo, vem aqui. É assim. E aí nós começamos a esvaziar. Lá no fundo da alma há um vazio, porque nós nos frustramos. Deus não nos fez para fazer isso. Deus nos fez para ser comandado por Ele. E às vezes é difícil a gente parar, sentar, deixar o Espírito Santo comandar. Às vezes é difícil a gente fazer algo que Deus quer que a gente faça. Nós queremos tomar a iniciativa e fazer por nossa conta própria. O que é do Espírito se discerne espiritualmente. 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, está falando do homem e da mulher espiritual, nós temos a mente de Cristo. Atividade soberana vem dele. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo veio fazer morada onde? No teu coração. O apóstolo Paulo chega a dizer que o Espírito Santo tem ciúmes da gente. Mas se não tivesse também, né? Vê o capetão não querer fazer morada e ele achar que está tudo normal. Não, ele tem ciúmezinho. Não é esse ciúme carnal que nós temos aqui na nossa carnalidade, não. O apóstolo Paulo assevera dizendo: vocês são morada do Espírito Santo. Quem decidiu isso? Foi eu? Fui eu? Foi nós? Foi a igreja? Não, foi o Senhor. Eu vou morar no coração deste homem e desta mulher. Se ele deixar, eu vou fazer a morada lá. E eu vou conduzir a vida dele, eu vou conduzir a vida dela. Seja lá por 47, 50, 100 anos. E aí a gente vê tanta gente terminando a sua batalha, como o apóstolo Paulo terminou, quando ele fala para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, já estou vendo a minha coroa preparada. E em Filipenses 4, versículo 13, depois de passar por tantas coisas que a gente lê lá em 2 Coríntios 9, 10, que o apóstolo Paulo fala que ele passou, aí agora ele escreve aos irmãos em Filipenses capítulo 4, versículo 13, e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por último, depois de nós entendermos que a origem é dele, é por meio dele que vem os recursos, nós podemos entender também que para ele são todas as coisas. Ou seja, o propósito da minha vida é para ele. O propósito de nós estarmos aqui é para ele. O propósito desses 47 anos é para ele. Aleluia. Aleluia. É a glória soberana dele agindo no meio do seu povo. Por isso que a igreja existe, porque na igreja acontece algumas coisas, né? Acontece regeneração. Homens e mulheres moribundos, eu conheço tantos, viviam nas drogas, na bebida, no adultério, sentindo-se rejeitados, não conseguiam levantar o seu nariz, mas lá no coração havia um coração magoado, havia um coração egoísta, não vamos falar tanta coisa, mas o Espírito Santo vai lá e o poder de Deus age e regenera aquela pessoa. Você lembra quando essa profundidade de riqueza e sabedoria de Deus te alcançou? Lembra como você estava? Lembra quanto engano a nossa alma vivia? Mas ele nos alcançou e regenerou. Outra coisa que acontece também no meio da igreja, que é a obra de Deus, propósito dele, reconciliação. Onde nós estávamos antes de sermos reconciliados com Deus? Nós estávamos distantes. A Bíblia diz que nós estávamos no mundo da morte, do pecado. Mas o Senhor nos transportou das trevas para a luz.
nós éramos tidos como inimigo de Deus, afastado dele, mas pelo seu bom propósito, ou seja, para ele nos reconciliou através de Cristo, tirando esta inimizade que havia entre nós e Deus, e agora ele se interpôs e diz: por meio da minha pessoa, você pode se chegar a Deus novamente. Oh, liberdade maravilhosa! Isso só acontece na igreja. Só acontece. Uma outra coisa que também é um propósito de Deus: comunhão e paz. Só pode acontecer através da igreja. Comunhão é quando a gente pode sentar junto e comer da mesma comida. E eu digo para vocês aqui o que acontece aqui: culpa, pós-culto. E agora vai pesar um pouquinho o que eu vou dizer. O que acontece culto após cultos? Nós sentamos aqui juntos e comemos da mesma comida que Deus dá daqui para aí. Quando nós vemos alguém dizendo: eu não quero ter comunhão com estes, e vira as costas e vai embora, o que nós estamos entendendo? Esta pessoa não quer paz, esta pessoa não quer comunhão. Não é você, pastor Otávio, que está errado, não é nós que estamos errados, irmãos. Não fique se culpando. Ame essas pessoas, orem por elas, sim, mas por favor, Deus tem falado e mandado a boa comida daqui durante esses 47 anos. Senão esta